Se a Isabel volta. Deu algum tilt aqui, gente. Isabel travou, eu caí, foi uma beleza. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Tava tão interessante, né? Falar da BNCC, dos parâmetros. Vamos começar de novo aí. A Isabelzinha já tá aí. Vamos lá. Eu acho que eu travei. Eu acho que também deu uma travada aqui. Porque. Então, não sei se foi daqui ou foi lá. Mas derrubou as duas. Tô te aceitando aqui, Isabel. Vamos ver se você entra. Oh, meu Deus. Deu. Ouvindo? Deu certo, Kátia? Deu. Tá. É, Então, aí a gente estava falando sobre esse mínimo. Quando a gente fala sobre esse mínimo que a LDB traz, não significa que eu estando na escola e o calendário oscilar entre 202, 203 dias letivos aí, em nenhum momento fere nada, né? Então, exato. quando eu brinquei que a gente, professor, a gente às vezes é muito chato, que a gente é muito chato, porque se oscilar nisso aí, de cara eu já vou, ai, gente, eu vou me sindicato, porque são 200 dias letivos. Não, a ILB realmente traz, mas ela deixa muito clara a questão de que, no mínimo, devem ser cumpridos os 200 dias letivos. Você quer dizer, no Aí eu mínimo. estava falando, quando você travou, eu estava falando que na minha época eram 120, né? E às vezes os É, pais falam assim, ah, porque a gente estudava muito mais. Eu falo, não, vocês tinham 83 não, anos. Era verdade. bem Era mesmo. 120 e a gente tinha 30 dias de férias, não é? Em julho? Era o Uhum. mês inteiro de férias e É, ainda guardava todos os feriados. é. E eu, Era. eu lembro assim, de começar as aulas em março. Exatamente. Muitas vezes é depois do carnaval. O carnaval era referência para a gente saber que depois do carnaval ia começar as aulas, né? E Então a gente agora com essa BNCC do ensino médio também aumentou a carga horária, né? Porque é sim mais aumentou. horas do que. É, porque eram Exatamente. 800, agora é bem mais. É, bem mais. E aí a BNCC, ela vem para trazer, toda ela como base aí, ela vem para nortear a aprendizagem, o que deve ensinar. Em se tratando da gente trabalhar sobre a psicopedagogia na educação infantil e a gente falar sobre campo de experiência, é uma outra coisa que eu queria levantar aqui para a gente deixar bem claro. A educação infantil, a BNCC, trata como campos de experiência. Quando eu vou para o ensino fundamental 1 e 2, né, os anos iniciais, os anos finais, e o médio, a gente já vai falar sobre áreas do conhecimento, tá? Então, deixar isso bem claro, porque se a gente for dar uma aula e falar sobre BNCC aqui dentro da educação básica, tem muita coisa para ser falada. Por isso até que nós norteamos, nós demos uma delimitada aqui, que a gente vai falar Sim. sobre a importância da BNCC, que traz esses campos de experiência, e os campos de experiência trata-se de educação infantil, né? Isso. Exatamente. E aí, antes da BNCC, a educação infantil ela era dividida em duas, duas etapas. Simples. Duas etapas. Creche, de 0 a 3 anos, e pré-escola, 4 e 5 anos de idade. A BNCC ela veio dividindo isso aí em 3 etapas. Por que ela vem dividindo em 3 etapas? Porque ela vem a educação infantil de 0 a 1 ano de idade e 6 meses. A segunda etapa, ela já divide, ela pega 1 ano e 7 meses, porque se eu parei em 1 ano e 6 meses, ela pega 1 ano e 7 meses a segunda etapa e vai até 3 anos e 11 meses. E a terceira etapa, que ela pega 4 e 5 anos, que é chamada pré-escola. Sim. No município, essa pré-escola, 4 e 5 anos. Na rede privada, ela é tratada não como pré-escola, mas é tratada como educação infantil apenas. Sim. Trabalha-se maternal 2, maternal 3, primeiro período, segundo período.
E, na verdade, assim, a nomenclatura da escola particular, em especial, vai de escola para escola. Sei, Vai, escola que chama G1, G2, G3, tem escola que isso, chama pré, outra põe Jardim 1, Jardim 2, Jardim 3. isso, Não tem exatamente. na verdade, poderia até delimitar, né? Ser comum a todos, né? Para a gente até não se perder muito, né? Poderia ter Isso. uma regularização disso, né? É por isso que ela vem trazendo essa divisão nas 3 etapas. Aí os nomes que nós vamos dar, cada escola vai escolher, né? Primeiro período, segundo período, pré-escola, mas basicamente ela traz essas 3 divisões. Primeira etapa, de 0 a 1 ano e 6 meses. Segunda etapa, 1 ano e 7 meses, até 3 anos e 11 meses. E a terceira etapa pega 4 e 5 anos, pré-escola. Eu acho que os pais nem têm ideia disso, Isabel. Porque, assim, primeiro que as escolas não faz diferença, claro, eles saberem, mas, assim, é, na verdade, existe uma diferença, né? Existe, existe. Existe sim. E a gente precisa de estar atenta a essa diferença, porque se a gente for trazer aí esses campos de, por isso que tem tudo a ver, eu falo que não tem nada dissociado, o professor tem que cada vez se preocupar em capacitar e estudar mais, gente. Porque tem tanto tudo a ver, porque quando a gente vai falando sobre campo de experiência aqui, vocês vão ver que tem tudo a ver com neurociência, você tem que ver que tem tudo a ver com estimulação cognitiva, né? Então a gente precisa estar atento porque tem tudo a ver com os marcos do desenvolvimento. Então é uma coisa bem pensada, Vou né? Não foi pensar. uma coisa, não foi uma coisa que de repente alguém tirou de trás da orelha e inventou essa divisão, né? São estudos, são pesquisadores, são pedagogos, enfim, é o pessoal que está envolvido na área da educação, é que exatamente faz parte de tudo aí, de tudo isso aí. E quando a gente fala de inclusão, não é só inclusão, a gente fala do todo, é desse desenvolvimento de forma holística do ser humano, né? É o E desenvolver é todo. básico, tanto para o professor quanto para a equipe gestora, ler minimamente a Sim, BNCC da etapa em que ele trabalha. E eu conheço muita gente que não conhece a BNCC da etapa que trabalha. exatamente. E é aí que nessa formação de professores eu pego muito no pé das meninas, eu falo, eu brinco, pessoal, se chegar em algum lugar, eu estiver vendo vocês fazendo coisa errada, eu brinco, eu vou negar até a morte que eu fui professora de vocês. Que eu não sou professora de. Eu não vou negar. Você falar assim, ah, minha professora de pedagogia. Eu falei, professora de pedagogia, nem te conheço, vou fazer igual Cristo. Vou te negar, não te conheço, arreda de mim. Sim, Mas é brincadeira, mas às vezes é uma brincadeira que é muito séria, a gente prestar atenção, por quê? Porque se eu estou envolvida na área da educação, minimamente eu preciso de me atualizar e saber o que está acontecendo. Eu não vou poder exato. preparar um plano de aula, porque a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. Eu não vou poder preparar um plano de aula porque eu achei bonitinho uma atividade que eu vi no livro, que eu vi no Google, Sim. né? Eu tenho um objetivo com aquela atividade. E se eu estou atrelando, e se eu estou trabalhando de acordo com a BNCC, com os campos de experiência, eu sei exatamente o que eu quero trabalhar com aquela atividade. De novo, a gente volta àquela história que eu sempre falo da intencionalidade, né? Você Sim, pode fazer a mesma atividade. Se você tem objetivo e intencionalidade e você sabe qual é, faz toda a diferença. Se você sim. fizer só porque você achou bonitinho, não. Não dá, não dá, não cabe isso mais na educação de hoje, né? E é interessante que eu falo assim, ela veio, e aí coloca, eu sempre brinco, eu levo bem prática mesmo. Eu sou bem professora, Kátia, eu brinquei esses dias na live do Almoço com Aprendizagem, essa semana, né, na quarta-feira, eu sou um pouco fora da curva, né? Eu brinco. Eu estive com a Irene recentemente, eu gosto de citar, porque a Irene brinca que ela é fora da curva, eu também sou, gente. Ela estava falando sobre isso, que ela, né, o início de ser empreendedora e tudo, que ela foi demitida, porque ela é fora da curva, mas é porque existem algumas coisas que a gente não pode encaixotar, né? A Sim. gente tem de ter cabeça aberta para estudar e levar a sério o que a gente está propondo fazer. Por isso que a minha fala inicial foi, eu levo a pedagogia com muita seriedade e não apenas como aquela menina que estava com 7 anos de idade, 6 anos de idade, brincando de casinha e de escrever em quadro lá no guarda-roupa da mãe. Sim. Não cabe mais isso, né? Aí eu brinco com elas que eu misturo muito a minha pedagogia com o magistério.
Eu não fiz magistério, mas eu sei da prática que era impecável do magistério. Sim. Que, modéstia à parte, mais uma vez vou citar, eu não fiz magistério, mas eu conheço pessoas que fizeram magistério e que são melhores do que muito pedagoga, gente. E que fizeram só O magistério. magistério dava um olhar didático e prático muito maior do que a pedagogia. Eu fiz os dois, né? Então, assim, tinha uma diferença na prática, e não na prática só de confeccionar coisa ou de entender, mas na didática dela, sabe? Didática, De você isso. entender o objetivo. Fazia Exato. toda a diferença. Então, eu penso assim, quando eu trabalho com elas, aí eu trabalho lá, começo na base. Olha, aí eu falo, igual eu falei com vocês aqui agora, eu falei assim, agora vamos para o código alfanumérico da BNCC. Por que a gente tem esse código alfanumérico aqui? Então, como é? Por que existe essa sigla de alfanumérico? Aí você vê lá, o E1 ou o EF, você não sabe nem o que significa o E, desculpa, o E1 não, o EI e o EF, você não sabe nem o que significa, nem EI, nem EF. E eu fico me perguntando, por que, Deus, essa pessoa está dentro da sala de aula? Entende? Aí eu falo assim, olha, pessoal, vamos lá, passo a passo. Eu sou muito de passo a passo, por isso que eu brinco, porque eu sou bem magistério também, apesar de Sim, não ter feito, sim. mas eu trago muito a teoria científica para dentro da sala de aula, atrelada, alinhada a uma prática séria. Porque na Sim. hora que eu for para dentro da sala de aula, chão de sala de aula é prática. Isso. E aí eu Da mesma preciso forma ter. que a gente começou aqui, eu falando para você, eu só quero retomar, porque como caiu, né? Eu Sim. caí, então talvez a gente não vai ficar gravado, mas assim, da mesma forma que a gente começou, o que que é BNCC? O que que são esses campos de experiência? Onde eles estão? Então, eles estão na educação infantil, né? Os parâmetros curriculares, eles foram abandonados? Não, eles são Não. complementares. A Exato. BNCC é complementar aos parâmetros. Então, assim, Exato. às vezes eu posto alguma coisa, a gente conversa alguma coisa, e tem gente que fala, mas isso é óbvio. Ai, nossa, né? Mas o óbvio tem que ser falado, porque tem uma geração se formando aí de professores que não ouviu, Uhum. Não que não sabe, sabe. Não né? sabe. É Não como sabe. quando a gente vai alfabetizar. Tem menino que chega no final da folha e fala assim, agora, o que eu faço? Acabou a linha. Aí você Uhum. fala, vai para a linha de baixo. E aí não pode ser surpresa para a professora, porque para a professora, ela já escreveu em várias linhas, mas para aquele aluno, ele está começando. Então, o É, que é óbvio para você nem sempre é é óbvio para o óbvio para outro, o né? outro. Eu aprendi isso, sabe, Kátia? Vou confessar o meu pecado aqui em rede social. Nossa, Eu não tinha muita paciência com essa questão, não, sabe? Porque eu tinha muito essa mentalidade de, gente, não é possível que esse pessoal não sabe. Isso tá na cara. É óbvio, todo mundo sabe. Eu era muito assim. E eu mudei cada dia mais, e eu tenho mudado e melhorado essa minha visão de o que é óbvio para mim, porque talvez eu estou me formando cada vez mais, estudando um pouco mais, para algumas pessoas que não estão tendo a mesma oportunidade que eu estou tendo de capacitações em diversos lugares do Brasil, as pessoas não têm essas oportunidades. Então, muitas vezes, elas não fazendo, elas não vão ter a mesma facilidade que eu tenho de compreensão de algumas coisas que estão aí. Então, eu deixei essa ideia de, gente, isso é óbvio, não é possível que não sabe. Não, Isabel, vamos partir do ponto de que não sabe, e que bom que se a pessoa souber, a hora que ela ouvir, ela vai ouvir com um outro olhar, isso. tá? É só abrindo um parênteses rápido aqui, olha só como é interessante. Recentemente tinha um filme foi debatido aí nas redes sociais que estava no Netflix, que foi um filme que foi muito falado por causa da relação da apologia à pedofilia. E num debate muito alto sobre isso, eu gosto de ler e me inteirar. Assistir o filme. Não quero ouvir só o que as pessoas têm a dizer, as críticas ou quem não. Eu quero ver. Eu resolvi assistir para eu fazer uma análise minha, tirar as minhas conclusões. E eu assisti o filme, fiz uma análise, fiz alguns recortes e levei um momento para dentro da sala de aula com os meus alunos da pedagogia. Olha como é interessante. Quando eu terminei de fazer a análise, a importância de nós, como educadores, na formação dessas crianças, nessa formação de caráter, não só de conhecimento, mas também de caráter, que a gente forma vidas.
Alguns alunos da sala falaram assim, Isabel, olha que interessante, eu já havia assistido esse filme, e quando eu assisti, eu não vi com esse olhar que você colocou pra gente. Não vi com esse olhar que você colocou aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes essa fala sua realmente acontece. O que é óbvio para mim não é óbvio para o outro, e a gente precisa do passo a passo. E o senso crítico, né, Isabel, que você tem em fazer recortes e questionar, né, e falar essa parte sim, essa parte não, assim, porque eu acho que a gente também está num momento de país, de mundo, né, que é muito polarizado. Então, assim, não gosto de vermelho, gosto de azul. E aí briga-se porque o vermelho está errado, o azul que está certo, enfim. No meu caso seria o vermelho, porque eu sou colorada, torço para o Internacional, né? Mas assim, se a gente não olhar o que o outro também vê, sabe? Ter um pouco de empatia e olhar e tentar entender com um senso crítico até onde é condenável, até onde não, porque eu tenho muito medo quando começa assim, homeschooling não, isso aqui não. Calma, vamos ver com calma, vamos olhar todas as partes. Tem gente fazendo um trabalho bom? Como é que é feito isso? Para ser bom, o que precisa? Né? Então, assim, esse filme não pode se ver. Tá bom, vamos olhar com um olhar mais atento. O desenho animado também, às vezes, se condena um desenho. Vai lá, olha, antes de questionar tudo, porque às vezes tem uma outra coisa ali que funciona, né? Ou de só ficar repetindo uma fala que alguém falou, porque eu gosto desse Exato. alguém. Eu vou repetir, mas eu não fiz a minha análise, né? Então, a gente Exato. precisa realmente ter cuidado. Então, quando eu trabalho com essa questão da BNCC e trabalhando com a pedagogia, eu trago muito esse passo a passo. Então, desde o início, quando nós começamos, significado do que é BNCC, significado do que é essa base comum, por que essa base comum? Essa base comum ela é flexível, ela não tira a minha liberdade de trabalhar a cultura da minha região, e nem o outro trabalhar a cultura da região dele, mas existe a base que se eu tenho que finalizar o primeiro ano com a criança já com conhecimento consolidado de 0 a 100, isso serve para qualquer espaço. Trabalho a base de o alfanumérico. A BNCC ela traz isso para a educação infantil. Por exemplo, não, vou colocar um alfanumérico aqui. EI 02 TS 01. Então eu coloco na minha prova lá, tá? Ou na minha avaliação. Tudo junto. EI 02 TS 01. Então aí eu já ensino esse passo a passo para os meninos. Eu falo assim, gente, presta bem atenção. EI significa que eu estou trabalhando, estou montando alguma atividade para educação infantil. Educação infantil. EI. Se você pegar um alfanumérico que tiver iniciado com EF, você vai ter que entender que é ensino fundamental. Tá? Então, educação infantil. 02. 02 significa aquela etapa lá que eu ensinei que ela é dividida em 3 etapas. A 02 é dividida... 02, então, eu vou trabalhar com crianças de 2 anos. Então, eu vou trabalhar com aquela criança daquela faixa etária que eu peguei, de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses. 02. As letras que estão no meio desse alfanumérico, que é o TS, por exemplo. Se eu pegar o TS, eu estou querendo dizer que eu estou trabalhando dentro de um dos 5 campos de experiência. Porque aí eu vou me lembrar. Aí eu levo a compreensão. A BNCC traz 5 campos de experiência para a educação infantil. Tá? Ela traz o eu, o outro e o nós. Ela traz corpo, gestos e movimentos. O eu, o outro e o nós, a sigla é EO. Corpo, gestos, movimentos, CG. Traços, sons, cores e formas, TS. Escuta, fala, pensamento, imaginação, é EF. E o ET, espaços, tempos, relações, transformações. Então, se eu tenho um TS ali, significa que eu estou trabalhando traços, sons, cores e formas. Se eu estou trabalhando traços, sons, cores e formas,
Eu preciso de montar atividade que tenha relação com traços, sons, cores e formas. Eu não posso trabalhar, pegar uma atividade do eu, o outro e o nosso, uma atividade de identidade. Sim. Né? Porque senão não vai bater com o meu código de alfanumérico que eu estou colocando na minha atividade ali para passar pela coordenação. Muitas vezes passa, quando faz Ctrl+C, Ctrl+V, que eles ficam copiando, que a gente sabe, passa, tem hora que a coordenação nem vê, Kátia. Aí a gente fica, aí se você, dependendo, se você pega um pai que é mais atento, ou se você pega, por exemplo, um filho da Isabel, aí eu brinco com as meninas, falei, vocês dão sorte demais, viu, gente? Vocês dão sorte demais, porque eu não tenho filho, gente. Vocês já pensaram um filho na mão de vocês? Meu Deus do céu, que dó! Você ia estar lá checando até ela. Todo dia, ai, meu Deus! Aí eu brinco com elas, vocês dão muita sorte, porque senão vocês iam ter Isabel no pé de vocês, olhando cada atividade que vocês estão trabalhando com meu filho. Então, se eu pego um pai que é atencioso, ele vai falar, epa, peraí, por que ela colocou aqui que ela está trabalhando traços, sons, cores e formas? Foi uma atividade de identidade para o menino trazer para realizar em casa. Não tem nada a ver identidade com traços, sons, cores e formas. Por que ela tirou isso? E aí finaliza com 01, que é o último ano, ou uma numeração sequencial, e aí vem dentro das habilidades, 01, 02, que aí cada habilidade é desenvolvida. Tá? Então, basicamente, esse código alfanumérico aí dentro da BNCC, prestem bem atenção quando vocês pegarem, a sequência é essa. Você pegou um alfanumérico que é EI, de cara, você bateu o olho, você já sabe que é educação infantil. Você bateu o olho, tá? EF, é ensino fundamental. Então, não. Agora, qual a relação desses campos de experiência com a psicopedagogia? Aí que entra, que eu adoro. Porque vou responder, tem uma pessoa que perguntou aqui, não falou, não temos que discutir como outro por causa do ponto de vista, e sim tentar enxergar o mundo, né, com a retina. É verdade, verdade. Olha quem está chegou. Chegou. Tem tanto tempo que eu não a vejo, gente. A gente já falou dos filhos da Isabel. Olha o furacão chegando. Acabei de chegar em Belo Horizonte. Estava aí com você, Isabel. Tava, menina, que cor, nem sabia disso. Kátia, minha filha, pensa no furacão. Imagino. É um furacão, bem. É um furacão abençoado. Furacão do bem. Furacão do bem, abençoado. Totalmente do bem. Mas eu morro de rir dela, que eu falo com ela que ela tira até minhas forças. É ligada no 220, né, Isabel? 220. Hoje eu já dei conta de juntar pessoas para escrever outro livro. Aí, já tô falando, eu falei, aí eu não minto. Ela me coloca no grupo lá, e aí fica falando de um capítulo, 15 folhas, não sei o quê. Mas se você quiser, eu escrevo. Ela, então, por isso que você tá nesse grupo. Ai, meu Deus. É desse jeito. Não, de mim ela já abriu mão, ela já desistiu, que não tem solução, né, bem? Aqui é devagar e sempre, mas vai. Aí hoje ela perguntou assim para mim, você já fez sua inscrição de palestrante no Brei? Aí eu falei, Ela falou, nem vou falar nada. Eu falei, pois é, doutora. Ai, 2 minutos. 2 palitos. Rapidinho. Pois é. Mas eu estava ouvindo vocês conversarem, né, no carro, que a gente acabou de chegar, porque pegou um trânsito enorme. Quando a gente sai muito tarde de Nova Serrana, a gente pega um trânsito muito grande. Verdade. Né? E realmente... Vocês entram em Belo Horizonte ali em Contagem no horário de pico de quem está largando o serviço às 5 horas, né? Então, é difícil. Mas, graças a Deus, chegamos bem. Ainda deu tempo para entrar. Olha que coisa boa. Tá vendo? E agora que a Isabel ia falar da relação que tem a psicopedagogia com os campos de experiência aí da BNCC, que ela tá desenvolvendo aqui. Pois é. Então, quando a gente fala sobre os campos de experiência, eu vou relembrar os 5 campos de experiência, que a gente não pode ter isso não bem compreendido, né? Se eu falo eu, o outro, nós,
de cara eu já tenho que ter ideia que eu vou trabalhar, porque a doutora Ângela adora atividade, as AVDs. Os terapeutas também gostam muito, né, gente? As AVDs, as atividades de vida diária, porque aí eu trabalho autonomia, eu trabalho socialização, eu trabalho meu reconhecimento. Sala de educação infantil, uma das coisas que não pode deixar de ter, e tem gente, eu sempre brigo na sala de pedagogia, eu falo assim, o dia que vocês entrarem na sala de pedagogia, na sala de educação infantil, e vocês não compreenderem por que é que tem espelho, eu vou puxar a orelha de vocês. Sala de educação infantil não pode faltar espelho. Tem que ter espelho, né? Por quê? Porque esse reconhecimento, essa identidade, a criança se reconhecer. E a BNCC vem trazendo, né, alinhando isso aí com esse conhecimento dentro da psicopedagogia. E muitas vezes as pessoas, os professores, trabalham dentro da sala de aula sem nem saber, Kátia e doutora Ângela, eu sei disso muito, por que elas estão trabalhando essas atividades. Por que eu entro? Eu sei porque quando eu falei isso, teve gente lá na sala que falou comigo assim, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre entro na sala mesmo de educação infantil, eu vejo espelho lá. Não pensei por que é que tem espelho em sala de educação infantil, não. Então, assim, são coisas simples, mas que faz parte desse trabalho, desse desenvolvimento, dessa estimulação e da intervenção que a própria psicopedagogia também faz, né? E o que tem acontecido que eu tenho visto muito? Os nossos consultórios de psicopedagogia enchendo cada vez mais, porque muitas vezes nós estamos trabalhando o que está faltando lá dentro da pedagogia, da educação infantil, que se tivesse sendo trabalhado lá, o consultório de psicopedagogia não estaria tão cheio. Mas às vezes eu acho a mesma coisa de fono. Que às vezes a parte da linguagem tem uma parte da linguagem. Mas aí é que eu ia falar. Por quê? Porque se eu estou falando sobre os 5 campos de experiência, qual que é o EF? Escuta, fala, pensamento e imaginação. Eu estimulo 100% a educação infantil na escuta e na fala. Isso é papel meu de pedagogo dentro da sala de educação infantil. Como? Contando história, fazendo reconto, cantando. Kátia, eu passo dentro da sala de educação infantil hoje, eu não vejo as professoras cantando. Então, e alfabetizar... Canta resmungando. Eu não venho. A gente não ouve as crianças cantando, gente. Faz lenda, a gente fazia o que é, a gente trabalhava com rima, né? Tem tanta coisa rica para preparar essa criança para a alfabetização. Que o campo de experiência traz quando ele fala sobre escuta, fala, pensamento e imaginação. O que é imaginação? Quando aquele dia, sabe aquela sexta-feira, que você deixa que é a sexta-feira, que ele pode levar o doce, que ele pode levar o brinquedo dele? É a sexta-feira que você monta a sua arara com um monte de fantasia, coloca aquele monte de sapato que um monte de pai doou, que eles adoram, que o pai doa sapato, e você dá liberdade para eles montarem um teatro para você. Gente, isso é educação infantil, isso é BNCC. Então, não tem Ou você como, brinca gente. de profissões, né? Leva coisas de casa, e um é médico, o outro é... E sabe, Isabel, uma coisa que tem me incomodado muito e já há muito tempo, né? O que a gente vê é um brincar meio dirigido sempre, né? Tanto em sala de aula, e agora eu descobri que muitas escolas fazem a brincadeira dirigida no intervalo. Mas sabe por que da brincadeira dirigida? Posso te contar o segredo por quê? Pode contar o segredo? Uhum. Você sabe por quê? Nas escolas que eu já trabalhei, qual que é essa organização da brincadeira dirigida? Para que eles não briguem, para que eles não façam barulho, para que eles fiquem organizados. Mas, assim, se eles não tiverem esse momento de brincar livre, não só de criatividade, de fazer de conta, mas também de relacionamento, né? De você saber de limite, né? Até aqui, até ali, de dar a briga mesmo, de acontecer esse tipo de coisa e saber... Como é que é? O jogo simbólico, ele é necessário para a estruturação do ser pensante, do ser interagido, né? Com a interação social.
Então, precisa de ter esse jogo simbólico. E o jogo simbólico, ele tem que trazer sempre a fantasia, mas também tem que trazer a problematização. Sim. Não adianta ter um jogo simbólico que traga só a fantasia, porque nós não estamos mais produzindo Alice no País das Fantasias. Não Né? estamos. Tem um coelho ali chamando para a realidade. Então, é isso que a gente tem que fazer. Né? A Alice, dona do mundo, não pode ter, né, como o ego auxiliar, um coelho que é um relógio, porque senão isso gera ansiedade. Sim. Então, quando eu faço essas brincadeiras, eu tenho que saber do lúdico, com certeza. Agora, qual o lugar desse lúdico é que as escolas não estão sabendo, tá? A ludicidade hoje está muito misturada. Ah, não, vai lá para o computador, na sala de computador, isso é ludicidade. Não, isso é interação. Sim. Isso é um novo estilo que está nascendo de aprendizagem, que é o virtual, né? Que é o mais ligado à máquina, mas isso não significa. O que é o lúdico? É o encontro com as minhas fantasias e essas fantasias sendo transformadas em realidades e me ajudando a resolver problemas cotidianos. Isso é flexibilidade cognitiva. E tem Mas outra, os intervalos têm diminuído, né, doutora Ângela? Era meia hora, agora é 15 minutos. Então o menino nem bem vai ao banheiro, compra o lanche, acabou. Não dá tempo nem de brincar. Então, assim, Não dá. principalmente na educação infantil e nas séries iniciais ali, você tem que ter momentos de brincar livre. Ou vai para o parque, ou a turma brincar junto, mas tem que ter esses momentos. Gente, esses dias eu fiquei com dó de uma criança. Ela está sendo avaliada, né, pela equipe da aprendizagem. E aí eu sempre converso um pouquinho com eles para relaxar e tal. Perguntei como é que estava na escola. Sempre pergunto como é que está na escola, como é que foi hoje, como é que foi essa semana. Ele foi falando. Aí eu falei assim, como é que é você com seus colegas? Você conversa com ele? Quem são os seus melhores amigos lá na sua sala? Aí ele pegou e falou assim, não, eu não converso com eles. Eu falei, mas se não conversa, por que você não gosta deles? Não, é porque não dá tempo. Eu falei, mas não dá tempo? Você passa quanto tempo na escola? Pensei, né? Ele falou assim, eu passo a tarde toda. Eu falei, não dá tempo. O que acontece então? É porque você fica copiando, é? Aí ele falou assim, não, é porque dentro da sala a professora não gosta que a gente converse, não pode conversar. Que é a hora da gente fazer as atividades. Aí eu falei, mas na hora do intervalo, você senta perto do coleguinha seu, enquanto você está lanchando, você está conversando, uai. Ele falou, não, a gente vai para a fila do lanche, para pegar o lanche. Na hora que termina a fila, na hora que eu terminei, que eu pego o lanche, eu já como correndo, porque na hora de voltar para dentro da sala, então não tem tempo de conversar. Eu falei, gente, que dor dessa criança. E essa é a realidade de muitas crianças, Isabel, muitas crianças. E aí a professora não sabe porque eles não param de falar na sala de aula, mas claro, que horas que... Imagina, todas as crianças juntas, tá em casa sozinho, o menino, chega lá, um monte de coleguinha da mesma idade e não dá tempo. Menina, eu fiquei olhando pra carinha do bichinho assim, eu falei assim, mas tem razão desse menino estar com atraso. Também tem razão, né? Tem outras coisas envolvidas aí. Nem estimulação com os próprios colegas para conversar na hora do intervalo, ele não conversa. Ele fica calado, ele fica quase que mudo dentro da escola. Pensa. Na verdade, ele está obedecendo à escola, né? Porque na sala de aula não é para conversar, ele está quieto. E no recreio ele vai lá para comprar o lanche dele e comer. Às vezes não dá tempo. E às vezes, muito professor também, o menino volta e pede para ir ao banheiro e fala, não, mas você já estava no intervalo, não vou deixar. Você acabou de sair do intervalo? Mas tem algumas escolas que possuem um nutricionista, né? Então, esse nutricionista faz a merenda, então a merenda já é organizada no espaço. Então, é 15 minutos para merenda e 30 minutos para recreação. Só que os pátios agora ficaram diminuídos, porque na educação infantil, cada sala tem seu pátio. Sim. Né? Então, não tem aquele pátio conjunto. Então, saiu da sala, vai para o pátio individual. Então, a interação só fica nas turmas, nas suas próprias turmas. Então, não tem aquela diversidade de encontrar com o menino maior, né?
de perceber isso, de fazer amizades. Então, a coisa tem diminuído nesse aspecto, né? Mas a questão não é também nem a quantidade, o tempo. A questão é criança, criança. Ela precisa fazer o quê? Descobertas. E aqueles recreios, né? Chamado recreio na minha época, que a gente encontrava com o ensino médio, com o fundo, né, com o fundamental, com as séries e tudo, né? O infantil vinha antes, depois eles estavam fazendo fila para voltar e os meninos do fundo estavam chegando e eles viam os meninos grandes, né, que eles gostam de falar isso, mas os meninos grandes. Então, é isso. Hoje se poupa a criança de tantas descobertas que a gente não sabe mais quem é criança? Criança com apostila, no ensino infantil com apostila, né? Apostila de exercício, sendo que a criança trabalha com descoberta, e descoberta é vivência. Pois é, doutora Ângela, mas é isso que a Agora, gente está falando, é tem muito bom, bastante gente mas é muito bom a falando. gente oportunizar essa discussão, porque entra na contramão exatamente do que nós estamos falando. Se eu estou Exato. com um documento tão atualizado como o BNCC, em se tratando de 5 campos de experiência, e o primeiro deles trata-se do eu, o outro e o nós, eu não estou, a educação não está trabalhando isso, porque Cadê o quando eu nosso? trabalho o eu, o outro e o nós, eu trabalho as ações da criança no mundo. Tem um nó, sim, ué. No mundo da fantasia, No mundo da fantasia. Porque a criança ela não consegue ter essa percepção, então não trabalho. Então, você entende que é um documento que muitas vezes a gente precisa de atentar? Que ele existe e que precisa de trabalhar ele exatamente junto com a psicopedagogia, com fonoaudiologia, enfim, com todas as Isabel, áreas. tem muita gente aqui falando que agora também na hora da saída também não pode mais brincar. Ou eles ficam na sala e vão saindo um por um, talvez até por conta de medidas sanitárias, que a gente entende. Mas assim, quando eles vão brincar, né, gente? É, ó, é, por isso que tem tantas crianças brincando de papai e mamãe, viu, gente? Na pois é. nossa época, a gente brincava de casinha para poder ter essas organizações, né? Replicar o que passava em casa. Hoje, os meninos estão brincando de papai e mamãe, né? De uma outra forma, Mais mostrando sexualizada, né? sexualizado e mostrando a ausência de limite, de frustração e de N coisas. E buscando em outras pessoas, olha a prostituição infantil aí, ó, buscando em outros lugares essa falta. Cadê esses pais que não percebem esse computador, né, para ver esse filho que está sendo açoitado a nível de comportamento, de caráter, de organização, né, de mundo? Então, nós temos que parar de dar presentes, dar educação. E trabalhar Enquanto a mais, gente não fizer isso, trabalhar vai dar mais, ruim. trabalhar mais música, trabalhar mais histórias infantis, trabalhar a fala, trabalhar a escuta, a imaginação, né? O que isso não significa que nada disso passa pela tecnologia, que a gente não aprende também com o computador. Não é excluir isso da criança, é saber direcionar esses 5 campos de experiência da educação infantil com a modernidade digital, mesmo porque a BNCC vem trazendo muita tecnologia. E quando a gente trabalha o nós, a gente trabalha as relações, a gente trabalha os limites, a gente trabalha o outro, a gente trabalha um monte de coisa. Se não existe o nós e só existe a coisa mais individualizada, alguém falou aí, não, eles não brincam na hora da saída para não correr. Então, eles não podem correr, eles não podem brincar, eles não podem. Só não pode, não pode, não pode. E em casa também, eles não almoçam junto com os pais, porque eles atrapalham. Quem vai ensinar as coisas para essas crianças? Quem é que vai ensinar como é que o mundo funciona se eles não estão aprendendo nem a se relacionar? Eles vão aprender aonde? Nas músicas, que são inadequadas, na televisão, na internet. E a família entendeu que é a escola que faz isso. E a escola não coloca limite. Então, umas para não perder clientela, outros porque é pública e eu pago imposto. Então, aquelas coisas assim, sem nexo, sem eira nem beira. Né? Nós precisamos posicionar o que é escola
o que é família e o que é social, né? Nós precisamos posicionar. Eu não consigo trabalhar com o meu aluno que não tem limite. A escola não dá limite ao aluno, ela trabalha com o limite que já foi trabalhado. Ela Mas na hora que ela reforça fica cerceando a liberdade dele de brincar, ela está achando que está botando algum limite. Mas não, o limite é ensinar a se relacionar. O limite não é você não pode correr aqui. O limite é outro. O limite é se ele correr, ter uma conversa, ensinar, enfim, né? Ter intervenções a cada coisa que não der certo, né? A cada Claro, briga, a cada claro. discussão, a cada bullying, Com né? certeza, com o certeza. limite, o limite não é cercear a liberdade. O limite é mostrar caminhos, né? Para que ele descubra o certo e o errado, para que ele descubra escolhas e autonomia, né? Preservação e autopreservação. Lidar com o coletivo, né? E desse coletivo buscar a sua individualidade. Claro. Isso que é o objetivo do limite, Exato. né? Agora, o resto fora disso é sempre a liberdade, né? E quando a gente aperta muito, sai entre os dedos. E aí, sai entre os dedos, arruma diagnóstico. É TOD, é TC, é É tudo. TDAH, é isso, é tudo. E aí, quando manda, faz avaliação, a gente manda para a escola, ele não tem nada. Não se, não se verificou nada de neurobiológico, nada. A escola fala, não é possível. Manda para outra neuropsicóloga. Manda para outra avaliação, porque eu tenho certeza que ele tem. E aí, quando começa a se afrouxar, trabalhar com ele, N outras coisas, uma intervenção para ele diminuir essa questão imperial, né? Ele vai aprendendo. E aí fala, foi um milagre, foi um milagre. Não é um milagre, né? Olha para Não você existe. ver. Quando a gente fala, né? A gente não vai detalhar aqui cada um dos campos, mas né, nas minhas aulas, eu uso muito como laboratório. Por isso que eu brinquei, que também tem muito de magistério, sem ter feito magistério, porque eu uso muito a ciência, mas de uma forma de laboratório mesmo. Eu aplico na prática alguma coisa legal. Exatamente, a minha sala de aula vira quase que educação infantil, porque laboratório, né, é isso aí. Quando a gente fala sobre os traços, cores, sons e formas, eu fico pensando assim, gente, as cores, as formas, pensa que coisa mais gostosa que não tem é trabalhar esse campo da experiência na educação infantil. Se eu alinho isso com a psicopedagogia, com a terapia ocupacional, com outras áreas, eu trabalho textura. Eu peço a criança para levar tecido para mim. Eu monto um desfile. Eles confeccionam. Você entende? Eu levo esses Claro. meninos para a quadra. Eu coloco eles vestidos. Eles vão adorar fazer um desfile maravilhoso para mim, com o que eles confeccionaram, com o que eles montaram. E aí a gente pode dar um prêmio de melhor fantasia. O que foi a menina que estava melhor maquiada. Enfim, gente, eu estou trabalhando com o quê? Com o campo da experiência da BNCC, que nada mais é que traços, sons, cores e forma. Sim. Melhor do que ficar pintando a apostila. Você entende? Vou aprender muito mais, com certeza. Copiando folhinha dentro de sala de aula e enchendo os cadernos, que é o máximo, só parece que o professor trabalhou. Se o caderno chegar dessa altura, 2 de preferência, de folha colada, em casa, gente. Mas aí também tem uma coisa, os pais também cobram aquele negócio, porque eu comprei a apostila, tem que fazer tudo, porque eu comprei o livro, tem que fazer da página 1 à página 100, também tem isso, quando pula alguma coisa, o pai também fica bravo, então assim, tem vários lados, e eu acho que isso é só um problema de comunicação, porque se a escola explicar que não vai ter apostila, mas que ela vai trabalhar com coisas mais concretas, com coisas mais lúdicas, que tem outras formas de trabalho, para a educação infantil principalmente, né? Ô, Kátia, Os pais não entenderam. sabe o que eu já vi muito? A apostila dá para você trabalhar com ela direitinho dentro de cada etapa, ela vem dividida direitinho. Ela vem dividida direitinho a apostila. Oh, Pedro, gente, quem aguenta? Ela vem dividida direitinho. Aí o que acontece? Eu tô vendo ele daqui.
O professor termina a bendita da apostila, minha filha, e fala assim, agora eu vou precisar de preparar umas folhas a mais para o menino trabalhar e colar no caderno, porque eu já Ele terminei a faz coisa. apostila. Eu já terminei a apostila, uai. Eu vou fazer agora o quê nesse resto desses dias? Tudo que eu tenho que dar aula, sabe? Então, assim, às vezes eu percebo, eu não vou falar que é falta de vontade, não. Mas não sei, eu percebo muito falta de criatividade dos Mas eu acho professores. que é uma certa. É um pouco de não estudar, sabe? De não ir atrás, de não saber mesmo. Eu acho que às vezes o professor ele acha que tem que cumprir esse tipo de coisa mais mecânica, vou chamar assim, tá? Porque ele não é aquilo que a gente falou, parou lá na pedagogia, não foi atrás, não se atualizou, não sabe como trabalhar. Porque também não é só ver a coisa bonitinha na internet, mas tem tanta coisa que a gente pode ver, né, em livro, internet, em congresso, sabe, que É você pode claro, aprender. é claro, é claro, é claro. E a gente precisa de estar atento, porque não é só achar bonitinho que a BNCC e ficar pregando que a BNCC tem sim. Aí fica aquele discurso decorado. Ah, porque a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, que traz os 5 campos de experiência da educação infantil. Mas, tipo assim, você já trabalhou esses campos? Você trabalhou em educação infantil? Você já trabalhou todos eles na sala de aula? Você já aplicou cada um deles na sala de aula de uma forma gostosa, prazerosa, motivadora? Você já fez isso? Porque o menino está lá dentro do consultório de psicopedagogia, trabalhando tudo isso aí. Só que não de forma sistematizada com o BNCC. Mas Sim. eu não estou com livro didático lá para falar que é BNCC, mas é. Porque eu estava dentro da sala de aula, eu estou dentro da sala de aula, eu sou professora, e eu sei que o documento está aí, e tem muita coisa que eu estou dentro do consultório também trabalhando, que é a mesma coisa, é o que a BNCC está trazendo para eu trabalhar. Eu estou trabalhando que muitas vezes não está sendo trabalhado dentro da sala de aula, poderia estar minimizando muito problema. Mas a gente vai ter que marcar outras conversas para falar de BNCC mais ainda, de campos de experiência, de psicopedagogia, de tanta coisa. Tem muita coisa ainda para conversar. É Queria verdade. agradecer vocês duas por mais essa conversa. Acho que todo mundo aí está falando que aprendeu, que gostou. Que E bom. eu queria um recado final das duas aí para quem está aí, pais, professores. Quando a Vou gente deixar fala a mais velha falar primeiro. gente, mas Pais. é abusada, não é? Desse jeito, pô, tem jeito não. A cara nem queima. A pessoa para ser abusada, a cara nem queima. Desse jeito. Tá bom, gente, foi realmente, eu quero agradecer o convite. Kátia, é um privilégio para mim ter te conhecido. De repente surgiu uma Kátia, um número no WhatsApp, uma pessoa falando assim, doutora Ângela pediu para entrar em contato. O meu coração já vai na boca. Tipo assim, velho. Doutora Ângela pediu para entrar em contato, já posso esperar. Ah, sim. Aí a gente educadamente fala assim, sim, pois não, estou às ordens. Se precisa de alguma coisa, doutora Ângela pediu para marcar uma live. Ah, sim. Então vamos marcar uma live. Mas eu quero agradecer, um prazer, foi um privilégio de conhecer, mesmo que não presencialmente, pessoalmente, mas a Não faltará tecnologia, oportunidade, uma hora a gente se vê. não, sim, a tecnologia nos dá essa oportunidade. Novembro, novembro. É isso que eu ia falar. Quero agradecer o convite e quero aproveitar para convidar vocês aí para a gente conversar um pouco mais, estudar um pouco mais sobre tudo, todas essas lives que eu tenho participado, tenho visto você fazer, Kátia. Então, assim, né? A doutora Ângela coloca seminário e tudo, eu falo que é tudo esquenta, na verdade, para o Congresso, Break Connection, gente. Exato. É tudo esquenta. É só um gostinho de quero mais mesmo para o que vai acontecer em novembro. É isso. Novembro, o planeta Terra em movimento, né? Afinal de contas, Exato. onde Todo tem, mundo para pro brain. onde tem professora doutora Ângela Matilde, que Deus nos abençoe até novembro. Vamos lá. Mas eu quero realmente agradecer a oportunidade e eu cresço muito, porque tem crescido muito com todos esses eventos, todos esses esquenta que eu falo aí, com o Break Connection, que a gente tem grandes pesquisadores aí com muita coisa nova, muita gente boa, com muita pesquisa que está assim à frente mesmo na área de inclusão, na área da educação, na área da saúde. Aproveitem as oportunidades.
não perca a oportunidade para capacitar. E muita coisa que não tem desculpa de falar, que é tudo gratuito, gente. E com muito pesquisador de ponta aí, que talvez a gente não tenha eu mesmo, eu sou muito grata à doutora Ângela Matilde, eu tenho pesquisador que eu vejo, que eu participo hoje de palestras, que eu ouço, e que eu vou ser muito honesta, só se for um milagre de Deus para eu ter a condição de participar presencialmente de uma palestra, dependendo, né? Eu falo mesmo, eu não teria condição de participar de uma palestra presencial e pagando com alguns pesquisadores que eu vejo hoje no colóquio, que eu vejo nesses congressos, não teria. E a professora doutora Ângela Matilde, vocês que estão aí sempre à frente, mobilizando todo esse pessoal aí, vocês nos dão essa oportunidade. Então, eu acho não. Eu penso que nós devemos aproveitar essas oportunidades para capacitação. Capacitar para a gente estar dentro da sala de aula, para a gente colocar realmente tudo isso em prática. E mostrar por que é que nós estamos aqui. Parece muitas vezes que nós somos tímidos. Nós temos medo. Nós temos medo de ser educadores, nós temos medo de ser pedagogo, né? Então, a gente precisa de mostrar por que a educação veio, porque as outras áreas, né, sempre mostram. Então, a gente precisa de mostrar um pouquinho. Capacitar para mostrar. Como a doutora Ângela fala, não é também sair falando bobeira aí sem capacitação. Vamos capacitar, aproveitar as oportunidades. Eu sempre brinco, mas eu faço uma brincadeira que é verdade, que a gente pode procurar lá em Provérbios. A Bíblia, para mim, a palavra de Deus, para mim, é base, né? Respeito todas as religiões aí, não faço nenhuma questão, assim, né? Não fico propagando que os outros têm que ser o que eu creio, não. Eu creio na palavra de Deus como regra de fé e prática. E a Bíblia ela é tão atual que lá em Provérbios diz que nós devemos aproveitar as oportunidades. Pensa, se a Bíblia fala isso, eu não vou aproveitar? Claro que eu vou. Então, você que está participando dessa live, também aproveite as oportunidades. Doutora Ângela? Isso mesmo. E além de aproveitar as oportunidades, a gente tem que executar o que aprendeu, né? Porque tem muita gente cheia de conteúdo e pouca prática direcionada. Então, o que a educação está precisando ser alertada é como fazer. E parar de buscar coisa pronta, manual pronto. Nós precisamos ter empoderado do que a gente pode fazer com o que conheceu, do que se, né, o que se apropriou, e se empoderar disso. É nisso que nós estamos precisando. Nós precisamos de parar de citar educadores e ser educador, sabe? O mestre só consegue ser mestre se ele produz outros mestres. E eu fico muito feliz quando você vê. Isabel é uma produção, né? Isso é muito gostoso de perceber em outras pessoas, né? É isso que muda a realidade, né? E quanto mais, quantas pessoas, o que você está fazendo? 300 mil pessoas seguindo ela. O que significa isso? É mestre, né? É o impacto, impactar as pessoas. Por que as pessoas te seguem? Te seguem porque você tem um conteúdo muito bem posicionado, porque você traz para as pessoas a aliança entre o saber e a execução. Então, isso é trabalho educacional, isso é inclusão. Enquanto a gente não entender isso, ninguém vai te seguir, pelo contrário, vai te criticar, né? Então, nós precisamos de entender. A pessoa que tem liberdade de educar, ela também tem liberdade do sim e do não, né? Do limite e do não limite, da educação e da não educação. Mas nós precisamos capacitar, nos capacitar. Ninguém nasce sabendo, graças a Deus. Faculdade não ensina. Não ensina. Você não precisa de entrar na faculdade para viver. Não. Mas você entra na faculdade para se formar, para realizar o desejo do seu coração, o seu desejo profissional. Mas, se você sair da faculdade com diploma e não souber executar, você vai ter diploma e muita angústia.
E é isso que acontece muito dentro da sala de aula. Muitos professores angustiados porque não sabem o que fazer com o diploma. Então, por favor, né, a gente não pode chamar nem diploma mais certificado, que diploma é só, né, no mestrado e doutorado. É. Então, no certificado. Então, por favor, né, que vocês façam jus a esse certificado, né? Inovar. Isso que é a educação do século XXI. E não se esqueça que tem a homeschooling, né? Por que será que houve essa aprovação? Nós precisamos refletir de todas as formas. Ah, mas tem outros lugares. Tem, mas qual é a metodologia desses outros lugares? Será Exato. que no Brasil? Então, nós temos que refletir tudo. A BNCC está aí, a BNCC é ótima, nós sabemos disso, mas será que você tem competência para exercer a BNCC dentro da sua sala de aula? Mas é o que a gente estava falando, doutora, que tem gente que trabalha, por exemplo, no ensino fundamental e que nunca leu a BNCC do ensino fundamental. O mínimo é saber a BNCC da etapa em que você está trabalhando, é o mínimo, né? Mas Ainda bem que existe livro didático, né, gente? Que o livro didático, pelo menos, vai nortear. Porque pensa uma Pelo menos pessoa trabalhando os dentro da autores sala têm de que aula. ler. Como é que não sabe nem o que ensina? mas uma coisa é interessante que eu acabei de falar. Nós viemos de uma formação que só o certificado basta. Você não precisa estudar mais, não. Você não precisa ler. Acabou. Você vai ficando sempre com aquela mesma temática. Só que a vida, né, e a evolução da vida, né, mudou. Esse vírus mudou todo. Hoje nós temos um outro estilo de aprendizagem. Então, se você não caminhar, você vai ficar o quê? Parado, né? E educação parada é suicídio. Eu queria agradecer, eu sempre aprendo muito com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Teremos outros. Obrigada. Beijo, cara. Faladeira demais, para calar minha boca, só Jesus. Ah, mas professor é assim, gosto de falar, eu também gosto. Eu também gosto. Nossa, coitado do pessoal hoje, né, gente? 3 faladeiras, coitado, pessoal. Desculpa, pessoal. Pessoal, nos perdoe. Participe das próximas lives que a gente vai prometer não ser assim mais. Ah, não tem como fazer, Isabel. Sempre a gente vai falar demais. E faça inscrição no Break Connect. Kátia, coloca aí inscrição. Break Connect, exatamente. Vou botar o link, né? Vou botar. Tá bom, gente? Beijo. Tchau, tchau. Kátia, beijão para você, Isabel. Até semana que vem. Até. Beijo. O Pedro dando tchau. Tchau, Pedroca. Tchau, beijo. Oh, ele deu. Tchau.